Bom dia, estamos começando mais um Sindicef Movimento. Bem-vindo você que está nos assistindo, filiado, filiada, telespectadores em geral. Estamos começando o nosso programa, onde vamos estar trazendo bastante informações, tanto restrita para nossos filiados e filiadas, como também para a população em geral. Então estamos começando agora e vamos ter bastante entrevista hoje. Estamos agora aqui com o Dr. Leonardo. Dr. Leonardo, nossa área civil vastíssima, né? Quando a gente fala em área civil, gente, é porque assim, é uma coisa quando se trata de coisas mais pessoais, né? Vocês sabem que o Sindicef tem assessoria jurídica na área trabalhista, vamos dizer assim, que é o que diz respeito ao contra-cheque. E essa área civil é o que diz respeito à pessoa, coisas pessoais. Dia da gente, né? Cotidiano, né? Qualquer um de nós. Doutor Leonardo, temos aqui nessa gama de assuntos, né? Vamos estar falando hoje sobre a questão do nome negativado, né? Quais são os procedimentos que a instituição tem que tomar, quais são as providências que ela tem que tomar para poder enviar seu nome para os cadastros de nome negativo, né? Então, assim, o que é que tem que ser feito antes para que você saiba que seu nome está inscrito devidamente, né, nas instituições de crédito, nas instituições restritivas de crédito? Primeiramente, bom dia, Gigi, bom dia que está nos assistindo. Em verdade, por reiteradas ações judiciais, esse tema foi discutido no STJ e foi pacificado o entendimento que a instituição financeira, antes de incluir, não é depois que inclui não, antes de incluir o nome de qualquer pessoa em cadastros restritivos de crédito, aí leia-se os mais conhecidos, o SPC e o Serasa, né? Ela precisa fazer uma notificação ao consumidor informando que existe uma dívida não paga naquele valor. E o consumidor, ao ser notificado, ele tem 15 dias para comprovar que pagou ou buscar a empresa, ou a instituição, ou o credor e negociar ou até mesmo pagar a sua dívida, né? Para que se evite justamente a inclusão. Porque acontece mesmo, sabia? Às vezes você esquece uma pequena dívida. Coisa grande é mais difícil, mas coisa pequena é mais fácil. Às vezes você esquece uma pequena dívida. Eu lembro que uma vez o meu nome ia para o SPC por causa de uma conta de luz, tipo assim, que eu paguei, encerrei e ficou o juro, ou ficou assim, um dia de energia, tipo assim, dava 76 centavos. Né? Esse papel não chegou a mim e eu nem sabia. Quando eu fui ver, meu nome estava escrito. Exato. Era devido? Porém, tipo assim, era uma dívida que eu nem sabia que ela existia. Né? Às vezes é uma coisa que você resolve rapidamente. Antigamente, as empresas elas podiam incluir o nome de qualquer pessoa sem essa devida notificação. Não, eu vim saber na notificação. Exato. Não foi assim, eu não vi meu nome no SPC. Eu fui notificado, eu falei, o que é isso? Exatamente. Mas antigamente as empresas elas incluíam sem notificar. Sim. A dívida existia, poderia ser cobrada, elas já incluíam o nome em algum cadastro restritivo de crédito. Hoje em dia não. Hoje em dia é obrigação, antes de se incluir, sob pena dela responder objetivamente por essa inclusão indevida e ter que pagar ao consumidor uma indenização por dano moral. E veja só, Gigi, o que é a legislação, né, o entendimento do judiciário hoje? A empresa fez a notificação, o consumidor não comprovou que pagou ou que negociou a sua dívida, o nome dele é incluso devidamente. Vamos dizer que aí ocorra o contrário, o consumidor não tenha sido notificado e o nome dele tenha sido incluído, mesmo que ele deva aquele valor, se ele não foi notificado, foi incluído o nome dele indevidamente, ele tem direito a receber uma indenização, ou seja, ele mesmo devendo, ele vai receber uma indenização por danos morais, porque só o ato de inscrever sem notificar já gera o dano. O consumidor não precisa comprovar que por ter incluído o seu nome, gerou algum dano, ou ele deixou de fazer um empréstimo, ou ele deixou de comprar um veículo. Não, ele não precisa. Só o ato de incluir indevidamente, sem notificar, já gera o dano.
Agora, pode acontecer também, e esse é o entendimento hoje do judiciário, Gigi, que é bom frisar, antigamente, vamos dizer que a pessoa tinha 1, 2, 3 inclusões, o seu nome já estava incluso por outras dívidas no SPC e no Serasa, mas ele foi incluído indevidamente por uma outra empresa ou por um outro prestador de serviço. Antigamente, essa inclusão indevida geraria um dano moral. Hoje não. Hoje o entendimento do judiciário é o seguinte: se ele tem outras inclusões devidas, essa inclusão indevida não gera, porque o nome dele já estava sujo. Não foi o novo constrangimento. Não foi o novo constrangimento. Então ele já está lá. Então, mas antes o judiciário entendia que gerava o dano. Hoje mudou, né? Como o direito ele é mutante, ele vai acompanhando as mudanças da sociedade. Então hoje em dia é assim. Então as pessoas precisam ter esse conhecimento para buscar os seus direitos, ficar atento para que não sofra, e se vier a sofrer, buscar o judiciário para ter a sua reparação. Ok, muito obrigado, doutor Leonardo. Nada, gente. Até a próxima. Até. Bom dia, doutor Wagner. Bom dia. Temos um assunto de extrema importância nesse momento, né, que está causando aí um verdadeiro frisson na vida das pessoas, das pensionistas, né, 2 idades, só que é mais comum as mulheres, né, serem pensionistas, mas temos também alguns pensionistas homens, né, que estão sendo notificadas e está todo mundo aí na maior correria do mundo, né, doutor Wagner? O que é que está acontecendo e quais as providências a tomar? Bom dia a todos, em primeiro lugar. Bom dia, Gigi. Bom dia. Estamos aqui mais uma vez atendendo seu pedido. E todas as vezes que vocês me chamar, a gente vai estar aqui para lhe atender com o maior prazer. O que é que está acontecendo? No ano de 2016, o TCU ditou um acórdão, né? O pleno do TCU é o 2.780, se não me engano, sou muito bom de número. Mas esse acórdão, ele bate diretamente com as pensionistas que adquiriram direito anteriormente à Lei 8.112. Tentar ser objetivo. O que é que a lei anterior, a 8.112, tratava sobre esse tema específico? A Lei 3.373 de 58. Quer dizer, uma lei bem distante. Ela trazia o seguinte: ela dizia que se o servidor falecesse, né, na época funcionário, que era outra lei, esse termo servidor veio mais agora recente, a 8.112, que trouxe essa nominação, ela dizia que o servidor, funcionário vindo a falecer, trazia o rol de dependentes que poderia se habilitar, ser beneficiários daquela pensão, dentre os quais filha maior de 21 anos. Filha maior de 21 anos, ela podia se habilitar para ser beneficiária também daquela pensão. Logicamente que esse regramento não existe mais. Ela foi extinto, ou seja, hoje não existe mais, desde 90. Esse regramento ele foi revogado. Até por questões de evolução. É óbvio que a mulher hoje tem um espaço, eu diria até maior, eu sou a favor do domínio feminino, que a mulher onde coloca suas mãos é melhor. Enfim, esse princípio isonômico hoje está muito forte. O princípio isonômico hoje está muito forte. A gente sabe disso, a Constituição de 88, já traz no artigo 5º, toda aquela, digamos, as normas, os nortes, né, desses princípios, dentre os quais o da isonomia. Então, desde 90 não existe mais essa história, foi revogada. Então, o que eu estou trazendo hoje é para aquelas pensionistas que já têm a pensão, elas já recebem a pensão, certo? Em data anterior a 90. Vou trazer um caso, dentre muitos que está aparecendo. Eu tenho notícia que em um órgão daqui do Estado, Ministério da Saúde, tem 30 notificações para ser emitidas para essas pensionistas que adquiriram este direito em data anterior à Lei 8.112, certo? Ou seja, essas pessoas vão ser notificadas para não mais receber a sua pensão. Agora, o ponto a favor que a gente traz em primeira mão
é que existe já uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Edson Fachin, decisão recente, medida de mandado de segurança. Ela foi interposta pela Associação dos Pensionistas lá do Distrito Federal, eles ganharam a liminar, certo? Que foi de encontro a esse direito. Para mim, para a nossa assessoria, esse direito é evidente. O STF há muito já vem julgando que a lei que rege as pensões é a lei da data do óbito, certo? Isso é óbvio, mas o direito, às vezes, a logicidade, o que a gente tem de lógico, às vezes os tribunais ou uma decisão administrativa muda tudo. A gente já trouxe aqui em outros programas a unilateralidade que age a administração pública, não é? Quando a gente falou aqui daquelas questões de processo administrativo. O processo administrativo, quando a administração pública ela entra pedindo alguma coisa sua, ela já decidiu ela já resolveu que você está errada, digamos assim. Então esse é mais um caso. Ela, com base nesse acordo do TCU, do pleno do TCU, esse acordo é do ano de 2016, né? Esse julgado é do ano de 2016, que trouxe essa evolução, né? Essa evolução normativa, porque ele simplesmente está modificando uma lei, tá certo? Ele não é órgão legislativo, mesmo se fosse não pode mais mudar, não é nem direito adquirido, eu diria, é mais do que o direito adquirido, é uma situação consolidada, ele está ferindo, além do princípio da legalidade, o princípio da segurança jurídica. Acabou-se. Está jogando por terra todos esses princípios que a gente tanto estuda nas universidades. Então, o que é que acontece? O TCU, unilateralmente, ele afirma o seguinte, que aquela pensionista, hoje, eu tenho um caso lá no escritório, dos que estão chegando, essa pensionista é de 51, ela é pensionista desde 1951, e ela foi notificada para deixar de receber a pensão já no próximo mês. Que isso? Está entendendo? Quer dizer, o Natal dela foi simplesmente retirado pelo governo federal, pelo Poder Executivo, porque o TCU é do órgão, é do Poder Executivo. Quer dizer, a gente até não quer brigar tanto com o governo, mas não tem como você fugir disso. E a gente quer brigar mesmo. Porque isso foge da normalidade. Simplesmente não existe palavra, porque absurdo é pouco. Você veja o que você está fazendo com uma pensionista que precisa da sua quantia. A gente não está falando de valores atrasados, não. Como existe aqui no Estado. A gente sabe que o Estado está atrasando. Isso aí sai no noticiário todos os dias. Mas você sabe, você é servidor público estadual, que um dia você vai receber. E essa servidora, essa pensionista, ela não sabe mais nem se vai receber. Vai receber. Ou seja, nós estamos falando de rendimentos de 3 mil, de 4 mil, de 5 mil, não interessa. Não interessa. É o seu sustento. Então, existem 2 requisitos para você, pensionista. 2. Você ser maior na época da vigência da Lei 3.373 de 58. Essa lei, ela vingou de 58, óbvio, a 90. Então, você, pensionista, que adquiriu a época que ela recebe essa pensão. Digamos, essa servidora que 58 o pai faleceu, ela, por ser maior de 21 anos, ela passou a ser beneficiária dessa pensão até hoje, até o mês passado, né? Ela era beneficiária dessa pensão. Por quê? Porque ela era maior de 21 anos. Qual é o outro requisito? Só perde duas hipóteses. Casamento. Por lei, é 2 hipóteses. Princípio da legalidade, pura e simples, que tantos dos nossos juízes usam. Se casar, se perder a condição de solteira, né? Que hoje pode se perder também, na hipótese de companheirismo, né? Se você puxar muito a questão. Mas enfim, se perder a condição de solteira, tá certo? E se ela ocupar cargo público, ela pode ter sua empresa, ela pode ter o que ela quiser, ela tem 2 condições só, que a lei colocou à época, porque esta era a situação que a pensionista tinha à época. A mulher da época, ela precisava dessa pensão se ela fosse solteira maior de 21 anos e não ocupasse cargo público. Só existem essas 2 hipóteses. Nós, infelizmente, ainda aqui no Estado,
o nosso Poder Judiciário, da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, não tem decisão acerca desse assunto, mas vai ter. Eu acredito que em dezembro. Nós já estamos ajuizando as ações, tá certo? Eu peço às pessoas que estejam nessa situação de urgência, que nos procurem mais rapidamente, trazendo as notificações. Recebeu a notificação. Trazendo a notificação que vai ser excluída a pensão, tá certo? Traz um documento que comprove desde quando ela recebia essa pensão. A pessoa lá do departamento pessoal ela vai ter a boa vontade de fornecer, não tenho nenhuma dúvida diante dessa situação, tá certo? E ela traz as fichas financeiras que a gente pede nos últimos 5 anos, é sempre bom, tá certo? Para a gente calcular uma perda vincenda. O que seria uma perda vincenda? É um valor da causa, isso é uma questão processual. Seria bom ela trazer as fichas financeiras também dos últimos 5 anos ou dos 6. Enfim, quem se encontra nessa situação de absurda situação, que nos procure mais rapidamente, para que assim possamos tomar as providências devidas. Também rapidamente, né? Também rapidamente. Okay. É claro que numa situação dessa, nada mais nos pede do judiciário do que uma decisão liminar, uma tutela de urgência. Porque senão é uma catástrofe que vai acontecer com essa pessoa. Vamos lutar contra isso. Vamos dar mais uma vez, né, pedir a prudência do judiciário, né, pedir que eles realmente se comovam, não tem outra palavra. A gente tem que se colocar no lugar de uma pessoa que está passando por isso, não é isso? E que observe essa questão com carinho, porque começou a ser frequente, tá certo? É uma situação que está se espalhando, infelizmente, porque é uma decisão do TCU, Tribunal de Contas da União, não só no Estado, como a nível da Federação, e que infelizmente ela está começando e vai se repetir, vai ser vários casos, e o judiciário vai ter que tomar, logicamente, uma decisão célere e justa. Obrigado, doutor Wagner. Bom dia para o senhor. Agradeço. Bom dia, Valério. Hoje no nosso quadro político, queria que você discorresse um pouco sobre como você está vendo a Lava Jato. Tanto como você está vendo a Lava Jato agora, que perspectiva você vê para a Lava Jato, já diante aí de algumas modificações que estão acontecendo. E se você acha que ela é uma instância imparcial, como deveria ser, da Justiça. Bom dia. A Lava Jato era para ser um instrumento jurídico imparcial, que investigasse a todos e, ao se chegar à conclusão que aquele investigado é culpado, ele iria pagar, seja por devolução de dinheiro, seja por prisão e devolução de dinheiro, expropriações de bens, mas a Lava Jato não serve para isso. A Lava Jato, e veja que só hoje, após um ano, quase 2 anos da Lava Jato, é que só hoje a gente consegue compreender o papel dessa Lava Jato. Essa Lava Jato não é um instrumento jurídico. Essa Lava Jato que existe hoje aí é um instrumento partidário. Ela visa impedir a candidatura de Lula à presidência em 2018. Ela está a serviço das classes dominantes, dos poderosos, com esse único objetivo. Nós temos alguns casos, por exemplo, do PSDB, de ex-parlamentares do PSDB que foram condenados, não cumprem pena de prisão, os processos estão lá parados, colocados dentro da gaveta, que inclusive alguns já foram prescritos e outros vão prescrever agora. Por exemplo, o caso do Azeredo, que foi governador de Minas Gerais, que foi condenado no mensalão do PSDB e que nunca foi preso e vai prescrever agora.
Nós temos... Não dentro da Lava Jato, né? Mas Collor acabou de prescrever. Collor também foi condenado a vários crimes de peculato, de formação de quadrilha, de desvio de dinheiro público. Vai prescrever também. Prescreveram alguns. Certo? Já prescreveu. Saiu na matéria agora ontem na UOL. Nós temos o caso de São Paulo, que é emblemático. Um estado envolvido num caos de corrupção, seja no metrô, seja no trem, seja na Sabesp, seja desvio de merenda escolar. Tem alguma apuração feita pela Lava Jato? Há denúncias, há provas contra, por exemplo, José Serra, de recebimento de 65 milhões de propina. Alguém fala nisso? A Lava Jato fala nisso? O Aécio desviou para mais de 1 bilhão em Minas Gerais, na construção da cidade administrativa, quebrou o estado de Minas Gerais. Alguém fala nisso? O Ministério Público, a Lava Jato, investiga isso? Por último, nós podemos mostrar duas situações que levam a essa conclusão de que a Lava Jato não é um instrumento jurídico, é um instrumento partidário a serviço da classe dominante. Eles disseram o seguinte, o Dallagnol, né, o chefe da Polícia Federal, disseram o seguinte: nós precisamos resolver isso até 2018, antes das eleições. E logo em seguida, aí vem dizendo o seguinte: comprovado que o sítio de Atibaia é do Lula. Sem provas concretas, documentais. Não estou dizendo aqui que vote em Lula. Eu estou falando aqui, inclusive, como advogado. Né? O absurdo jurídico que eles têm feito. A Lava Jato liberou agora o assessor do Gedel, que guardava os 51 milhões no apartamento, mas ao mesmo tempo o Vacari está preso. Não, o Palocci está preso. O sítio de Atibaia não há provas, mas é de Lula. E 2 malas de dinheiro não é prova suficiente para o Temer. O que nós queríamos é que essa Lava Jato realmente fosse uma coisa imparcial, e não é. Chegamos a essa conclusão nessa semana, em função exatamente das besteiradas que o Ministério Público Federal da União tem feito. Os depoimentos, as entrevistas que eles têm dado têm demonstrado isso. O Sérgio Moro não permite que a defesa, por exemplo, do Lula tenha acesso às investigações. Como é que pode isso? Como é que você não pode ter acesso às provas que existem contra você? Não existe isso. O Código de Processo Penal e a própria Constituição brasileira assegura o princípio do contraditório. Você tem direito, e não tem sido praticado isso, ou seja, a Constituição tem sido desrespeitada. Nós estamos diante de um tribunal de exceção, muito parecido com o que existia na época da Alemanha, onde funcionava o nazismo. Então, a Lava Jato, chegamos a essa conclusão, a partir dos procuradores, dos seus depoimentos, das suas entrevistas, que ela não é um instrumento jurídico. E das suas ações. E das suas ações. Não é um instrumento jurídico, é um instrumento partidário. Partidário. E está aí o Poder Judiciário, que a grande maioria da população brasileira, eu não, uma pequena parcela, já sabia que existe um mar de corrupção no Poder Judiciário brasileiro. Na hora em que um ministro, ele chega lá, indicado pelos políticos, ele chega lá para coibir, para impedir a apuração das corrupções. Ele chega lá para encobrir as corrupções. Não é à toa que todos os processos que envolvem políticos ficam parados dentro do Supremo Tribunal Federal. Todos. Alguns políticos ficam engavetados dentro do Supremo Tribunal Federal, esperando o quê? Prescrever. Prescrever o quê? O crime cometido pelo político. Ok, obrigada, Valéria. Acabamos de ouvir aí uma análise sobre o ponto de vista, né, do nosso assessor político, Valério Fonseca, e até o próximo programa.
Eu que agradeço. Bom dia, João Vicente. Bom dia, Gigi. Temos aqui hoje um assunto interessante aí para a questão do futebol, né? Uma análise aí dessa questão da Série B. Findou o campeonato, né? E aí, qual o comportamento dos nossos times? Quais são as perspectivas aí? Bom, a Série B, nós tivemos o rebaixamento já definido, né, de 3 clubes da região Nordeste, né? 2 do Recife, né, Pernambuco, o Santa Cruz e Sport, 2 clubes grandes até do futebol do cenário nordestino e nacional, e também do nosso ABC. Né? Nosso ABC. O que passa agora é que o futebol nordestino tem que ver uma situação de crescimento, já que, vamos dizer, que houve um empate. Por quê? Porque os clubes da Série C que disputaram ano passado, a Série C, subiram 3 também do Nordeste. Né? Subiu o Sampaio Correia, o Fortaleza e o CSA. Então vai haver apenas uma permuta aí de clubes, mas o Nordeste continua com 3 clubes que os desceram, os 3 subiram para a Série B. Sendo que o Sport é um time de maior monta, né? De mais representatividade no cenário nacional. O Sport tem uma estrutura bem maior nos demais clubes do futebol nordestino, né? Sport, Bahia e Vitória estão hoje na Série A. Bom, o que acontece? Com essa subida de 3 e a descida de 3, a Copa do Nordeste, ela que é o principal órgão financiador dos clubes do Nordeste para que possa ter um ajuste financeiro e disputar uma Série B, que é uma série que é a segunda série do nosso estado, do nosso país, né? Então o que acontece? O nosso futebol empatou, ficou 3 clubes da Série B e 3 clubes da Série B que desceram para a Série C e da Série C que subiu para a Série B. O que nós devemos fazer a partir do próximo ano, o futebol nordestino, é tentar subir mais clubes do que descer. Né? Subir mais clubes da Série B para a Série A e também subir clubes da Série C para a Série B. Né? Então é o que nós precisamos no futebol nordestino, que a Copa do Nordeste ela possa fazer, ter esse aporte financeiro para os clubes e que eles mesmos consigam mais ter uma situação melhor de disputar contra clubes de grandes centros, né? Já que o futebol nordestino é um futebol pobre e você disputar contra o centro-oeste e o sul do país é muito complicado. Então nós temos que ter esse aporte financeiro bem maior e a Copa do Nordeste está aí, é para isso. Só que até agora o efeito ainda não chegou. Vamos aguardar que chegue esse efeito. Que chegue esse efeito e que a gente consiga ter um melhor desempenho, né? Subir mais clubes para A e para B, não é isso? Exatamente, porque o futebol é uma instituição, né, Gigi, e financeiramente gira muito dinheiro, né? E um clube, vamos supor, um clube que chega à Série A, esse clube no mínimo ele tem um patrocínio, uma ajuda da CBF de 20 milhões de reais. Você dá 20 milhões no Vasco da Gama, em um Palmeiras, não é quase nada. Mas você chegar e ter um patrocínio de 20 milhões no ABC e um América, né? E um Clube Náutico Capibaribe, aí realmente é um dinheiro que será bem aceito por esses clubes. Com certeza. Ok, obrigado, João Vicente. Ok, gente, até o próximo programa. Até. Chegamos ao fim de mais um Sintecef em Movimento. Esperamos que você tenha gostado e qualquer sugestão, principalmente se for filiado, dá uma passadinha no sindicato, dá uma ligada para nós e pode colocar aí temas que sejam do seu interesse para a gente estar discutindo aqui no nosso programa. Até o próximo sábado.